Olá, muito bem-vindo a mais um novo degrau à nossa disposição para pisarmos e irmos subindo rumo nesta escadaria do paraíso. Hoje vamos pisar no 28º degrau, o degrau da Santa Oração. Vamos subir com o amigo de Deus, nosso amigo lindo e querido, São João Paulo II, aquele que para nós, além de exemplo com a juventude, além de exemplo com o Santo Rosário, além de exemplo com a adoração, ele sempre estava em oração. Ele deixava todos os compromissos para orar. E só depois dava continuidade na resolução dos seus problemas. É um exemplo para nós e nada mais seguro do que estar sustentados na mão dele para esse 28º degrau. Meus irmãos, em razão de sua natureza, a oração é uma conversa, uma união do homem com Deus e, em função de sua ação, sustenta o mundo e conduz à reconciliação com Deus. Ela é mãe também da filha das lágrimas, a propiciação pelos pecados, uma ponte sobre as tentações, um muro que nos defende contra as aflições. Ela reduz a nada as tentações. É a obra dos anjos, o alimento de todos os seres espirituais. A oração é o regozijo futuro, a ação sem limites, a primavera das virtudes, a fonte das graças, o progresso oculto, o alimento da alma. A oração ilumina a mente, é uma arma contra o desespero, uma manifestação de esperança. Ela anula a tristeza, é a riqueza dos religiosos, o tesouro dos anacoretas, reduz a ira, é o espelho do progresso, a percepção do sucesso, o indício da própria condição. A oração revela o futuro e é um sinal de glória. É aquela que nos sustenta no nosso chamado, na nossa missão. Para quem verdadeiramente ora, a oração é a corte de justiça, o tribunal do Senhor, antes do julgamento vindouro. Quando nós estamos fadigados, cansados, abatidos, não há outro remédio a não ser a oração. Por isso devemos rezar com ou sem vontade, com ou sem fé, porque só a oração é quem nos sustenta diante das diversas tentações. Em especial, a tentação de abandonar o chamado de Deus. O chamado de Deus não é momentâneo. O chamado de Deus não é provisório. O chamado de Deus é permanente. Nós devemos entrar na outra vida sendo fiéis a este chamado. E só a oração pode nos manter fiel àquele que nos chamou. Se desejamos estar diante de nosso Deus e Rei, de conversar com Ele, não devemos nos apressar sem antes nos prepararmos, para que não nos aconteça que quando a gente veja o Senhor de longe, a gente já esteja ali desarmado, vestido inadequadamente,
para nos colocarmos na sua presença. Que Ele não ordene aos seus servos e escravos que nos capture e nos desterre de sua presença e destruam nossos pedidos e os atirem em nosso rosto. Quando estiveres diante do Senhor, meu irmão, minha irmã, deixa que as vestes de tua alma seja tecida, firmada com o fio dos erros, já que foram esquecidos. Do contrário, a oração não te trará benefício algum. Faz com que a tua oração seja inteiramente simples. Lembra, tanto o publicano quanto o filho pródigo reconciliaram-se com Deus com uma única frase. Qual foi? Pai, pequei, misericórdia. Antes de tudo, vamos registrar agora alguns passos para que a nossa oração seja sincera. Primeiro passo, a ação de graças. Comece orando, agradecendo a Deus as bênçãos e vitórias. O segundo passo deve estar a oração de confissão e contrição sincera da alma, o arrependimento dos seus pecados, seus erros. Reconhece que verdadeiramente você o ofendeu. E o terceiro passo, apresentamos ao Senhor os nossos pedidos, façamos a nossa súplica, peçamos os nossos milagres. Nunca entre na presença do Senhor sem cumprir de forma ordenada esses 3 passos. Agradecer, arrepender-se, pedir perdão e fazer as nossas súplicas e pedidos. Outra coisa importante, não perca a naturalidade quando falares na tua oração com o Senhor, porque o simples cessear de crianças muitas vezes conquista o coração do Pai. Então seja simples, tá bom? Outra coisa, não tente falar muito quando você reza, para que tua mente não se distraia e fique procurando palavras bonitas para convencer o Senhor. Uma palavra do publicano proporcionou a Deus e um grito de fé salvou o ladrão. Pai, hoje lembra-te de mim no paraíso. Não seja ousado, ainda que tenha alcançado a pureza, antes aproxima-te do Senhor com grande humildade, para que receba esta ousadia que vem do Espírito Santo. Óleo e sal são temperos para o alimento, não são? Lágrimas e castidade dão asas à oração. Tenta elevar, ou melhor, cercar o teu pensamento com as palavras de tua oração. Escuta o que você fala com Deus. Escuta. É simples demais. Escuta o que você fala com Deus. A oração causa um tipo de alegria para os que vivem em comunidade. E outro tipo de alegria para os que rezam em solidão. A diferença, entre uma mancha na oração, o seu desaparecimento, o seu roubo e o seu abandono. Vamos entender. A oração é manchada quando, estando diante de Deus, temos pensamentos inoportunos e irrelevantes. Quando você estiver orando, pense em Deus. Eduque a sua mente a só pensar em Deus e nas coisas do alto. A oração pode ser perdida quando somos tomados por cuidados inúteis. Muita preocupação, principalmente porque as pessoas vejam que nós estamos orando numa posição de destaque, para que quem entre na igreja veja ali, olha, aquela mulher está em oração, contrita, tá. Cuidados inúteis que não nos aproxima de Deus. A oração nos é roubada quando nossos pensamentos vagam sem que a gente se perceba disso.
Começa a rezar aqui, daqui a pouco a gente está pensando em coisas que não tem absolutamente nada a ver com a nossa oração. E definitivamente a oração está arruinada quando alguma sorte de ataque ou interrupção nos atinge no momento da oração e a gente para. Começa a orar e de repente a gente para a oração. E vai fazer outras coisas sem concluir. Oração tem início, ação de graças. Tem meio, arrependimento dos pecados, pedir perdão a Deus com sincero arrependimento. E tem fim, súplicas, pedidos, entrega. Então você não pode começar uma oração e sair sem concluí-la. Se não estivermos sozinhos no momento da oração, vamos assumir um compromisso de como que se estivéssemos sós. Pode estar 1 milhão de pessoas à sua volta. Quando você começar a falar com Deus, se sinta como se você estivesse sozinha. Enquanto ainda estivermos na prisão, ouçamos aquele que falou a Pedro: põe sobre ti a capa da obediência, rejeita os teus próprios desejos e deles despido aproxima-te do Senhor na tua oração. Invoca somente a sua santíssima vontade, ou seja, a vontade de Deus. Então receberá a Deus, que toma o leme de tua alma e te guia com segurança. Você sabe que a fé dá asas à oração. E sem ela não podemos voar até o céu. Depois de ter passado muito tempo em oração, não diga que nada ganhastes, mesmo que você não sinta nada, pois só ao rezares já ganhastes algo, que é bem maior do que manter-se fiel ao Senhor e estar em continuidade com Ele. Não recuses um pedido de oração por outra alma, mesmo que ainda não tenha obtido o dom da oração, porque a fé de quem faz a súplica muitas vezes salva aquele que reza por ele com contrição. Outra coisa, não te envaideça se tiveres rezado por alguém e tiveres sido ouvido, pois foi a fé de quem te pediu oração, de quem te confiou os pedidos de oração que o curou. Não foi nada com você, não. Você foi um instrumento totalmente descartável. A confiança de alcançar o que se pede surge com muita clareza durante a oração. Comece a orar e aí você vai tendo esta confiança a cada instante. A confiança nada mais é do que a ausência de qualquer dúvida. A confiança é a prova segura do improvável. Vigiar com frequência o coração é diferente de examiná-lo com a mente. Então, vigia o seu coração. Se um corpo altera a sua atividade ao ter contato com outro corpo, como poderia permanecer inalterável o homem que com suas mãos inocentes toca o corpo de Deus? Se a gente abraça alguém, já sente uma coisa gostosa, um calor, uma quentura, imagine tocar e abraçar o corpo de Deus no momento da Santíssima Eucaristia. Ser sempre corajoso, viu? E você vai ter Deus como teu professor na oração. É impossível aprender a ver e a rezar por meio de palavras. O ato de ver depende da faculdade natural da visão de cada um. Do mesmo modo, é impossível compreender a beleza da oração a partir de ensinamentos alheios, porque é um momento único, é um momento de intimidade profunda, só você e seu Deus. A oração tem um mestre próprio, Deus, que ensina o homem a ciência. Salmo 39, 10. E constante na oração de quem reza,
abençoa os anos do justo. Amém. Meus amados, eis aqui o 28º degrau. E a proposta de hoje: tenha um momento de profunda intimidade com Deus. Peça a Ele para te ensinar a orar. Que Deus te abençoe.